Boa noite. Insegurança no transporte coletivo. Acidentes e ataques a ônibus na capital preocupam e põem em risco a vida dos passageiros. O UTI neonatal do Hospital Fêmea permanece fechada devido a surto de bactérias. Longe das garras do leão, faltando 10 dias para encerrar o prazo, mais de metade dos gaúchos ainda não entregou declaração do imposto de renda. Já tem gente procurando presente para o Dia das Mães, que neste ano será comemorado em 10 de maio. Um mercado que não para de crescer, a venda de produtos para animais de estimação. Orelhão de graça. Decisão da Justiça libera ligações de telefones públicos no Rio Grande do Sul. E veja como os charrua da região metropolitana comemoraram o Dia do Índio. Passageiros de 2 ônibus de Porto Alegre levaram um susto na tarde desta segunda-feira. Os veículos bateram de frente, deixando 29 pessoas feridas. A colisão frontal entre os ônibus das empresas Unibus e Evel aconteceu por volta da 1h30 da tarde, na Avenida Bento Gonçalves. E o susto? Horrível. No momento a gente não olha, é horrível. Um estrondo muito feio. Barulho assim bem intenso. Muitas viaturas da SAMU, muitas viaturas do bombeiro levando essas pessoas, né? Olha, foi meio assustador, assim, foi uma coisa, tipo um aparato assim na Bento aqui. O acidente ocorreu quando o veículo da Unibus fazia uma curva para acessar o corredor de ônibus da Bento. A Delegacia de Trânsito de Porto Alegre ainda investiga as causas da batida, que deixou 29 feridos, nenhum em estado grave. Segundo a Brigada Militar, 23 pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves. Alguns feridos, alguns sangrando, não todos. Algumas pessoas mancando, mas por causa do impacto. E parece que o motorista da Unibus foi o que sofreu o maior dano, no caso, né? Mas o atendimento foi bem rápido, até fiquei bem impressionado com isso, mas muitas vítimas. Todas as vítimas muito abaladas, com medo, e nesse momento elas não têm como descrever esse sentimento, né? O acidente causou transtornos aos motoristas que circulavam pela região. No corredor de ônibus, o trânsito só foi liberado no fim da tarde. E a madrugada também foi violenta no trânsito de Porto Alegre. Na Lomba do Pinheiro, 3 homens invadiram um ônibus, fizeram os passageiros desembarcar e incendiaram o veículo. Ninguém ficou ferido. De manhã cedo, outro acidente envolveu um caminhão e um ônibus na zona norte da capital. O coletivo incendiado fazia a linha Herdeiros e pertencia à empresa Unibus. O veículo passava pela rua João Antônio Lopes, entrada do Beco dos Cafunchos, por volta das 8 horas da noite. 3 homens que estavam no ônibus se levantaram, anunciaram o assalto e mandaram as pessoas descerem. Na sequência, foi ateado fogo no veículo, que ficou totalmente consumido pelas chamas. A Brigada Militar desconfia que a ação é ligada ao tráfico de drogas na região. Já perto do amanhecer, outro ônibus, dessa vez da empresa Conorte, trafegava pela Avenida Voluntários da Pátria, quando foi atingido por um caminhão que passou o sinal vermelho. 25 pessoas estavam no coletivo. 14 delas foram encaminhadas para o HPS e o restante para o Hospital Cristo Redentor. Apesar do susto, nenhum passageiro teve ferimentos graves. Ainda falando sobre trânsito, entre sexta e domingo, a Operação Viagem Segura de Tiradentes aplicou cerca de 6.200 multas, o que dá uma média de 85 infrações por hora nas rodovias estaduais e federais do estado. Além das multas aplicadas, foram realizados quase 2.000 testes do bafômetro, que resultaram em 121 infrações por embriaguez. 86 pessoas foram enquadradas em crime de trânsito. Apesar da fiscalização, o feriado foi violento no trânsito. 21 pessoas morreram e 364 ficaram feridas. A Operação Viagem Segura de Tiradentes vai até a meia-noite de terça-feira. E agora a gente acompanha imagens ao vivo das câmeras da Concepa, na altura do quilômetro 94, próximo da BR-448, também próximo à Arena do Grêmio em Porto Alegre, onde passam neste momento cerca de 54 veículos por minuto. E em Tapes, uma situação que tem preocupado a comunidade são as obras de recuperação da RS 717, que liga o município à BR 116.
Um impasse entre o Daier e a empresa vencedora da licitação impede a retomada do recapeamento e as condições da rodovia são péssimas em alguns trechos. Os carros quase param na estrada para poder desviar dos buracos. O Daier informou que o contrato já está sendo readequado porque os custos do material asfáltico aumentaram, mas não há previsão de reinício da obra. Terça-feira de baixas temperaturas no sul do estado. Apesar do frio, a nebulosidade será igualmente baixa. Em Bagé, promessa de céu limpo na maior parte do dia, com mínima marcando 12 graus. O frio não deve ser tão rigoroso em Pelotas, principalmente porque os ventos serão fracos, permitindo que a máxima alcance até 24 graus. E no litoral, nuvens apenas nas primeiras horas da manhã, com o céu limpando pela tarde. Faz mínima de 16 e máxima de 23 graus em Rio Grande. Há 10 dias do prazo final para o envio da declaração do imposto de renda, pouco menos de 50% dos gaúchos acertaram as contas com o leão. Quem atrasar vai pagar multa que varia entre R$ 165 até 20% do imposto devido. Neste escritório de contabilidade, além dos clientes de carteira, outros chegam na época do imposto de renda. São principalmente idosos, autônomos, profissionais com várias fontes de renda ou pessoas que receberam receitas especiais no período, como precatórios ou questões trabalhistas. O objetivo é corrigir erros comuns e evitar a malha fiscal. Um exemplo que a gente pode dar é aqueles que fizeram alguma negociação com imóveis, por exemplo, que mesmo que ela não tenha nenhum imposto a pagar, ela deve declarar corretamente através do programa Ganho de Capital e informar na sua declaração de imposto de renda. Aqueles que recebem pensão, também é necessário informar o recebimento dessa pensão. Outro exemplo que até alguns anos atrás era desnecessário informar o CPF da pessoa doadora. Hoje não. O software fácil de ser operado torna a declaração do imposto de renda uma tarefa simples, mas o alerta para o preenchimento vale, porque a Receita Federal cada vez mais cruza dados. Se houver algum erro, o governo está muito bem equipado para descobrir essas falhas. Além dos contribuintes prioritários, que são as pessoas idosas com necessidades especiais e doenças graves, a ordem de entrega é o critério para o pagamento das restituições. O primeiro lote sai em 15 de junho. Foi protocolado hoje na Câmara de Porto Alegre um requerimento para a abertura da CPI do acampamento Farroupilha. O documento foi assinado por 13 vereadores. A Comissão Parlamentar de Inquérito pretende apurar irregularidades na prestação de contas do movimento tradicionalista gaúcho durante a Semana Farroupilha. O MTG é a entidade responsável pela organização do evento. E as direções de Grêmio e Inter aprovaram hoje torcida mista para a primeira partida da final do Gauchão. Ficou definido ainda com a Brigada Militar que o Grêmio vai oferecer 3.500 ingressos para a torcida do Inter. A partida acontecerá no próximo domingo na Arena. Também foi confirmada a torcida mista para 2.000 torcedores, como ocorreu no Beira-Rio na primeira fase da competição. Desta vez, apenas sócios do Grêmio poderão levar colorados e não haverá o caminho do gol, como ocorreu no Clássico em março. A terça-feira, na região norte do estado, será marcada por poucas chuvas e muitas nuvens. O dia amanhece nublado, mas as nuvens se dissipam antes do meio-dia. Pela tarde, volta a nublar e há possibilidade de garoas em Caxias do Sul, onde a mínima será de 15 graus. No Planalto Médio, não deve chover, mas o sol dificilmente aparecerá. Faz máxima de 23 graus em Passo Fundo. Já no noroeste, haverá menos nuvens, mas os ventos trazem frio entre a tarde e a noite. Faz mínima de 16 e máxima de 22 graus em Cruz Alta. A UTI neonatal do Hospital Fêmea em Porto Alegre vai permanecer fechada até o final desta semana. E os detalhes você confere depois do intervalo. E veja ainda, já começou a procura por presentes para o Dia das Mães. E um mercado que não para de crescer, os produtos destinados aos animais de estimação.
desenho animado pra gente grande. No Curta TVA desta semana, tu assiste a animação Faroeste, um autêntico western. Produção premiada como melhor curta pelo Júri Popular do Anima Mundi e melhor animação no Festival de Brasília de 2013. E quando se pensa também curta, desenho animado, as pessoas automaticamente já pensam numa coisa assim, é mais para criança. Só que na verdade não é. A animação é tão aberta que dá para você explorar qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de tema. Curta TVE, nesta segunda, à meia-noite. Um desafio para o Rio Grande é melhorar a infraestrutura. Temos estradas intransitáveis onde até o transporte escolar não passa em dias de chuva. Também precisamos de uma educação voltada ao meio rural, para cuidar do futuro de nossos jovens. Nenhum trabalhador ficará no campo sem condições de renda, acesso à internet e força na energia elétrica. Para um campo com infraestrutura de cidade, é preciso avançar nas políticas sociais para quem produz no meio rural. Essa é a cara do novo Brasil! A chuva que caiu hoje na região metropolitana vai dar uma trégua nesta terça-feira. O dia amanhece nublado, mas o céu limpa um pouco à tarde em Porto Alegre, onde a mínima fica em torno de 18 graus. As nuvens estarão em maior quantidade em Guaíba, com os termômetros não passando dos 25 graus. E no litoral, alta nebulosidade, mas nada de chuvas e com possibilidade do sol aparecer no fim da tarde. Faz mínima de 19 e máxima de 24 graus em Tramandaí. A UTI neonatal do Hospital Fêmina permanece fechada pelo menos até o fim da semana. Novas internações estão suspensas desde que a Vigilância em Saúde detectou a contaminação da unidade por bactéria do tipo Klebsiella. O hospital, que é referência no atendimento à saúde da mulher, interrompeu a realização de partos e novas internações na UTI neonatal ainda na última sexta-feira. A decisão foi tomada depois que a Vigilância em Saúde da capital identificou a bactéria responsável pela infecção de 4 bebês, que seguem internados em estado grave. O Grupo Hospitalar Conceição, que administra o Fêmina, pede que gestantes em trabalho de parto procurem outros hospitais enquanto o surto bacteriano não estiver totalmente controlado. Para evitar o surgimento de novos casos de infecção, o hospital garante que adotou medidas de segurança. Reforçou, por exemplo, a higienização das mãos dos profissionais. Os pacientes infectados estão isolados e são tratados por uma equipe fixa. A previsão da instituição é de que o atendimento na UTI neonatal possa ser normalizado até sexta-feira. O Fêmina realiza em média 15 partos diários. Desde sexta-feira, autorizou apenas a realização de 4 procedimentos de urgência. O Dia das Mães vai ser comemorado no dia 10 de maio. Ainda estamos longe da data, mas já tem muita gente pensando no presente. É meio de feriado, pouco movimento nas lojas de rua. A oportunidade até seria boa para procurar com calma o presente para o Dia das Mães. Mas a experiência garante que o movimento vai ficar mesmo para depois do feriado de 1º de maio. Mesmo assim, as lojas estão preparadas. O Dia das Mães é a segunda venda, né? É como se fosse um segundo Natal pra gente. Então a gente começa a investir muito mais em arrumação da loja, o layout fora da vitrine e campanhas especiais assim pro Dia das Mães. Artigos de vestuário estão na preferência de 41% dos filhos. Em seguida, vem 17% com perfumes e cosméticos. 11% devem presentear calçados e outros 11% eletrônicos e eletrodomésticos. Os dados são da tradicional pesquisa dos lojistas em 5 cidades gaúchas, incluindo a capital. O levantamento da FEComércio mostra que o valor médio dos presentes deve ficar em torno de R$ 130. Nesta loja, os kits especiais podem ser montados a partir de R$ 30. Muitos contam com a ajuda para a escolha certa. A gente faz uma sondagem para ver como é a mãe, né, como ela se caracteriza e a gente consegue indicar o produto certo para ela. Fabiana comprou hoje o presente da mãe, mas também já deu a dica em casa para o marido que acompanha o filho de 5 anos para comprar o presente dela. Sim, não, já falei com ele. Tem que levar meu filho para comprar, né? Sabe, bem-vindo. Mas tem um presente que mãe nenhuma abre mão em qualquer dia do ano. Para mim, todos os dias é Dia das Mães, né? Porque todos os dias eu vivo intensamente esse dia mesmo.
um mercado que injeta cerca de 100 bilhões de dólares na economia mundial. São brinquedos, roupas e alimentação para um público específico. É o mercado pet. Os animais de estimação já fazem parte da família e são os melhores amigos dos donos. A importância cresceu tanto que tem famílias que já reservam parte do orçamento para investir no bichinho. A reportagem é da TV Fevale. Kira é a criança da casa. A pequena Shih Tzu vai ao pet shop toda a semana, ganha roupinhas, enfeites e brinquedos. Todos esses mimos custam mais de R$300 por mês. Eu compro tudo que eu vejo que é novo, porque todas as pets que eu vou agora, desde que eu tô com ela, eu vou comprar. Então ela usa hoje desde todo o medicamento que ela precisa, até as roupas, daí as coleiras, daí ossinho diferente para ela comer. O que tem dado a Grace tantas opções é o mercado pet, que tem apresentado um potencial cada vez maior nos últimos anos. Com cerca de 1.800 clínicas veterinárias, 5.000 pet shops e 7.000 estabelecimentos de venda e distribuição de produtos pet, mais de 15 bilhões de reais são movimentados por ano na economia nacional, colocando o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de faturamento sobre a indústria de produtos pet. A partir do momento que eles trazem o cachorro para dentro de casa e ele passa a ser um membro da família, ele recebe um tratamento melhor, né? Principalmente por isso tem crescido tanto esse ramo de banho e tosa, hotelaria. São mais de 40 milhões de animais de estimação no mundo, o que torna os investimentos em pets e agropecuárias boas oportunidades de lucros e negócios. Pet food, higiene e acessórios são os produtos mais procurados, porém as rações são os que apresentam os custos mais elevados. Os custos variam de R$40 e R$850. A gente observa que vem crescendo principalmente a linha de produtos para pequenos animais, né? A linha premium vem crescendo bastante. O pessoal tem optando em cada vez da ração de melhor qualidade. Agradar a pequena Kira faz parte do orçamento mensal de Grace, mas os gastos não a preocupam. A gente trata ela que nem se ela fosse uma criança mesmo e ela retribui esse carinho. Tu pode estar de bom humor, tu pode estar de mau humor, tu pode estar de qualquer jeito. Escolas da rede municipal de Porto Alegre receberam kits de robótica, transformando novas tecnologias em aliadas no processo de aprendizagem. E se a construção de robôs já era uma realidade, com mais estrutura, os estudantes projetam novos desafios. Com os novos equipamentos, as 22 escolas da rede municipal que possuem oficina de robótica poderão realizar pesquisas mais avançadas e apresentar projetos mais competitivos neste segmento, no Brasil e no mundo. Esse novo kit, ele traz a possibilidade dos alunos interagirem com outras plataformas de robótica móvel e terem condição de participar de eventos também que eles já o fazem, com mais qualidade, pois o universo de robótica caminha para esse tipo de equipamento. Os alunos da Escola Municipal Hildo Meneghetti, na zona norte da capital, têm vários projetos na área de robótica. No ano passado, eles foram campeões mundiais do Robocup de dança na Paraíba. E com a entrega desse novo kit, eles poderão desenvolver ainda mais e melhor suas atividades. Quando a gente participa de eventos mundiais, por exemplo, a gente vê que é tecnologias mais avançadas e a gente precisa de uma tecnologia para poder competir lá fora. Então, com esse material novo, a ideia é conseguir chegar no nível mundial, né, no mesmo nível que temos no exterior. Um dos projetos desenvolvidos pela equipe é esse safari, todo feito de robôs. A gente construiu ele em 3 semanas. A gente adora fazer essas coisas. Tamires já está otimista com os novos equipamentos e já faz planos. Antes a gente precisava de mais equipamento para poder ter uma chance na China. E eu acho que agora as nossas chances aumentaram. A possibilidade de chuvas na região central do estado será bastante baixa nesta terça-feira, mas isso não significa garantia de sol. No Vale do Rio Pardo, as nuvens estarão em grande quantidade em Santa Cruz do Sul, onde a máxima não passa dos 24 graus. Haverá menor nebulosidade em Santa Maria, mas pode fazer mais frio também. A previsão de mínima no município é de 16 graus. E para o sul, tarde nublada e frio com ventos pela noite. Faz mínima de 18 e máxima de 24 graus em Cachoeira do Sul.
Depois do intervalo, veja como foi a comemoração do Dia do Índio pelos charrua da capital. E ainda, por decisão da Justiça, ligações de orelhão estão liberadas no Rio Grande do Sul. E as atrações da segunda festa da leitura na usina do gasômetro. A vida e a obra das maiores personalidades da dança no Brasil. Até terminar a sua coreografia, o espetáculo, a concentração tem que ser absoluta e total. Quando o bailarino dança, o público tem que dizer assim: nossa, que fácil, que beleza, também quero. Parece tão fácil que qualquer um pode fazer. Recortes exibe a série Figuras da Dança. Talento muita gente tem, mas não é suficiente. Muito trabalho, muito esforço e muito estudo, como qualquer outra profissão. Tudo é sim, nada é não. Tudo é bem feito e deve ser aceito quando é bem feito. Não existem limites. Não se deve limitar a arte jamais. Série Figuras da Dança, em Recortes, toda segunda às 8 da noite. O Rio Grande tem que pagar este ano mais de 3 bilhões ao governo federal de uma dívida que não tem fim. Recurso que faz falta à sua saúde, segurança, educação e estradas. A renegociação prometida na eleição não aconteceu. O PSB está junto nessa luta, que tem que unir a todos nós no Rio Grande. Renegociação já. Esta é a cara do Novo Brasil. Essa é a cara do Novo Brasil. A fronteira oeste terá uma terça-feira de poucas nuvens e muito sol. A baixa nebulosidade faz com que as máximas fiquem elevadas para um outono, gerando uma tarde agradável em Uruguaiana, onde a temperatura chega a 25 graus. Situação parecida pode ocorrer em São Borja, onde os ventos moderados podem fazer os termômetros marcarem 17 graus no fim da tarde. E mais afastado da fronteira, nuvens pela manhã, mas que se dissipam pela tarde e permitem o predomínio do sol no céu. Faz mínima de 14 e máxima de 24 graus em Alegrete. Desde a semana passada, os gaúchos podem realizar ligações de graça nos telefones públicos. Uma decisão da Anatel proibiu a operadora responsável pelo funcionamento de orelhões do estado de cobrar pelas ligações por pelo menos um semestre. Para muita gente, orelhão é coisa do passado. Há quanto tempo você não usa orelhão? Eu já faz uns 15 anos. Muito tempo mesmo. Por quê? Porque o celular hoje é muito barato, muito prático, tem internet no celular, não precisa mais do orelhão. Com a popularização dos celulares, os orelhões, que antes eram a alternativa para quem precisava ligar da rua, acabaram assim meio esquecidos de lado. Mas agora, com a gratuidade para ligações fixas locais, já tem gente retomando velhos hábitos. Eu tenho crédito no celular, tenho bônus, na verdade, e não consigo ligar para casa com o bônus que eu tenho. Mas agora já consigo falar daqui, consegui falar com ela certinho. Tudo ok. Economia no bolso, né? Uma das principais operadoras do país foi obrigada pela Anatel a oferecer ligações gratuitas nos orelhões de 15 estados brasileiros. Isso porque a empresa não cumpriu o percentual mínimo de disponibilidade dos telefones públicos, que varia de 90% a 95%. Outro problema é a falta de manutenção nos aparelhos. O geral é que eles estão em bom estado, daqui do centro pelo menos, mas dos outros lugares não encontra mesmo, tá tudo depredado, essas coisas assim. Má conservação e alguns não estão funcionando. Tinha que voltar, acho, todos a funcionar. Acho que tinha que ter conservação de todos. A empresa é responsável pelos orelhões de todos os estados brasileiros, exceto São Paulo. Se não ampliar a oferta do serviço, pode ser obrigada a liberar também ligações interurbanas e para celulares. Por outro lado, se o número de orelhões voltar a atender às normas da Anatel, a gratuidade cai. As inspeções da agência são feitas de 6 em 6 meses. A próxima está marcada para outubro.
A judoca Sara Menezes encerrou hoje a semana de treinos em Porto Alegre. Da capital gaúcha, ela embarca amanhã para o Canadá, onde disputa o Campeonato Pan-Americano pela seleção brasileira. De olho nos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro, ela se empenha para garantir uma medalha olímpica no tatame. Em meio a tanta gente graúda, Sara, uma das mais magrinhas no tatame da Sojipa. Mas não se engane, ela é uma gigante do esporte brasileiro. Primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro para o judô brasileiro nas Olimpíadas, a judoca de 25 anos está em Porto Alegre para treinar com os atletas gaúchos. Ela, que mora no Piauí, faz elogios à estrutura do Sul. O diferencial é que tem muitos atletas, né? Tanto feminino como masculino. Tem como fazer um trabalho diferenciado. É um treino bem complexo, bem dinâmico. Depois do Rio Grande do Sul, Canadá e Japão estão na lista de lugares onde a judoca vai treinar nos próximos meses. É a preparação para as Olimpíadas do ano que vem. Tudo para sentir o gosto de conquistar mais uma medalha olímpica. A expectativa é muito grande e o resultado também. Tudo se envolve no momento, porque estamos no nosso país e todos queremos mais medalhas. O Dia do Índio foi celebrado pela tribo Charrua, de uma aldeia que fica na zona rural de Porto Alegre, no limite com Viamão. Danças e pratos típicos não faltaram na celebração ao ar livre ocorrida na tarde de sábado. Para Maria do Carmo Aquabe, a primeira cacica charrua do Rio Grande do Sul, esse tipo de festejo é importante por ser uma forma de preservar a cultura e os costumes da tribo. Quando chega Dia do Índio, que é um dia pacífico, que Dia do Índio vocês sabem, né? Que é todo dia, todos os minutos, mas é importante um dia pacífico, como a lei fez. O importante é fazer o pão típico, cada etnia, né? Por exemplo, os caigangue tem o pão típico deles lá, a bebida típica da forma deles. Os guarani têm da forma dele, meu povo charrua tem. Isso é importante. Cada índio, cada etnia preservar sua cultura para que não morra, já que o índio é pouco mesmo dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. 11 famílias moram na aldeia Polidoro. São cerca de 50 pessoas que ocupam 17 de uma área total de 40 hectares. Elas sobrevivem de doações e da produção de alguns alimentos. Artefatos produzidos numa pequena oficina de artesanato e comercializados em feiras estaduais permitem a obtenção de uma renda extra. Apesar dos problemas, a aldeia é motivo de orgulho para a cacica Aquabe. A gente levou 6, 7 anos para fazer acontecer a fistutura, né? Que vocês estão vendo, tá bonito aí. Pode ver, já temos fios, já temos os postes, né? E tá saindo a fistutura para depois vir as 9 casas para o povo charrua. Os charrua foram os primeiros habitantes dos Pampas gaúchos, mas chegaram a ser considerados extintos por mais de 170 anos. Em 2007, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, voltou a reconhecer a etnia. Existem mais de 400 charrua no estado atualmente, em municípios como Santo Ângelo, São Miguel das Missões e Porto Alegre. Saraus, contação de histórias, teatro e muita literatura. A festa da leitura que começou neste final de semana na usina do gasômetro reúne arte para os mais variados gostos. A festa dos livros começou com música. No espaço da usina, obras com 20% de desconto. Boa parte das bancas é dedicada à literatura infantil. São 21 editoras gaúchas que oferecem obras de todos os gêneros. As atividades gratuitas incluem bate-papo com autores e sessões de autógrafos. Um ciclo de cinema também faz parte da programação. O patrono desta edição é o jornalista Carlos Urbim, falecido este ano. A programação completa você acessa no site da Prefeitura. O evento vai até quarta-feira.
E um dos destaques da festa nesta manhã foi o Teatro de Bonecos, promovido pelo grupo teatral da EPTC. A peça integra o Programa Permanente de Educação para o Trânsito e é voltada para crianças e adolescentes. O grupo Sinal de Alerta, composto por integrantes da Coordenação de Educação para a Mobilidade da EPTC, animou os presentes no chamado Palco Usina. A Festa da Leitura de Porto Alegre vai até quarta-feira, 22 de abril. A programação do evento pode ser consultada no site da Prefeitura de Porto Alegre. Encerramos com uma homenagem ao ator e diretor Cláudio Cunha, intérprete mais famoso do Analista de Bagé, personagem criado por Luiz Fernando Veríssimo que virou peça teatral. Cláudio morreu esta manhã na capital aos 68 anos, vítima de um infarto fulminante. A gente volta com novas informações às 7h30 da noite desta terça-feira. Uma boa noite para você e até amanhã.